Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN que nos acompanham neste sábado, 27 de agosto de 2022. Nós vamos juntos até às 11h30 e está no ar o programa Análise deste sábado. O Análise tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia mais. Na técnica, Eduardo e Fernando Barcelos e na produção, Bibiana Pinheiro. Você pode nos acompanhar pela Rádio CDN 93.5 FM e pelos players do site ou do nosso aplicativo do Grupo Diário e também pela TV Diária nos canais 26 e 526 da NET. E no programa de hoje, vamos tratar sobre o caso do jovem Gabriel Marques Cavalheiro, encontrado sem vida em 19 de agosto no município de São Gabriel. E para entendermos melhor as questões criminais e também jurídicas sobre o caso, recebemos aqui no estúdio o professor universitário e advogado criminalista Rafael Urbaneto Pérez. Boa tarde, bem-vindo. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bem, esse caso ele vem repercutindo nas últimas 2 semanas, tanto no nível regional quanto no estadual também, né, até no nacional, inclusive. Para relembrarmos o caso, tá, eu vou trazer então algumas informações para quem nos acompanha também ficar por dentro do que a gente vai tratar. O Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, morava em Guaíba e estaria na casa de um tio no município de São Gabriel para prestar exames do alistamento militar. Ele foi visto pela última vez no dia 12 do mesmo mês, né, sendo algemado por policiais militares e colocado numa viatura. Dali, ele teria sido levado até a localidade de Lava Pés, que fica a cerca de 2 quilômetros do local de onde foi feita a abordagem, que seria um atendimento a um chamado de uma mulher que teria relatado que o rapaz estaria tentando forçar o portão e entrar na residência. Desde então, diversos mistérios cercam o caso. O jovem teve o corpo localizado no açude dessa localidade no final da tarde do dia 19 de agosto. Então, certamente é um caso que impactou bastante, né? Por todas as circunstâncias que envolveram o desaparecimento, tem gerado muita repercussão, né? Não sei o que está acompanhando, como que está a sua avaliação sobre o... Eu acredito que todo e qualquer cidadão, né, do Rio Grande do Sul esteja acompanhando esse caso de perto. É um caso que tem toda uma repercussão midiática em relação a ele. Acredito eu muito também pelo suposto envolvimento da Brigada Militar, que é um órgão conhecido e reconhecido da sociedade gaúcha. E aí, por vezes, quando ocorre algum fato que envolve, né, uma corporação tão respeitada como é o caso da Brigada Militar, e tendo também esse acompanhamento midiático, não tenho dúvidas de que todos estão a par, pelo menos um pouco, das situações que ocorrem em São Gabriel. Uhum. Após o corpo ter sido encontrado, os policiais que fizeram a abordagem passaram a ser suspeitos da morte. Naquela mesma noite, a Justiça Militar Estadual decretou a prisão preventiva deles, a pedido da própria Brigada Militar. Antes, os policiais já estavam afastados das suas atribuições desde ali que começaram as buscas, né? E uma audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, após a prisão preventiva ter sido decretada. E os policiais foram transferidos para o Presídio Militar de Porto Alegre. O caso é duplamente investigado. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil e outro pela Corregedoria Geral da Brigada Militar. O Ministério Público também passou a acompanhar os desdobramentos, né? Eu gostaria que você iniciasse explicando os procedimentos, então, que foram tomados e que ocorreram até aqui. Perfeito. A questão do afastamento dos policiais demonstra também as questões ligadas à importância da Brigada Militar e à seriedade que a Brigada Militar trata uma eventual falha dos seus servidores em relação à sociedade, né? Então é feito primeiramente esse afastamento, também para que haja preservação da prova,
né? Porque todos esses fatos estão sendo esclarecidos, tanto que há uma investigação da própria Corregedoria da Brigada Militar e uma investigação da Polícia Civil. O que é oportuno que nós ressaltemos é que crimes militares, ou crimes propriamente militares, eles são apurados pela Brigada Militar, via de regra pela Corregedoria da Brigada Militar. E havendo alguma suspeita ou algum indício de necessidade de uma prisão cautelar, de uma prisão preventiva, que seria, na verdade, além do afastamento desses policiais, que eles sejam presos muito antes de nós termos uma sentença condenatória, né? E é importante que nós entendamos por qual razão algumas pessoas são presas antes da sentença, né? Dentro do Código de Processo Penal e do Código de Processo Penal Militar, dentre as suas finalidades da prisão preventiva, nós temos a ideia da garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, também a conveniência da instrução criminal, então, e também para garantir a aplicação da lei penal. Eu não tenho dúvidas de que, nesse caso específico, a prisão preventiva dos policiais que supostamente têm envolvimento neste delito se dá por conta da conveniência da instrução criminal. Porque embora eles afastados, né, como certamente estão sendo ouvidas testemunhas, foi periciado um dos carros deles, né, foram periciadas viaturas, todos esses elementos, se o suspeito estiver solto, ele poderá interferir na investigação. Então, como uma ideia de preservar as provas, preservar a elucidação, preservar também a integridade física e psicológica das testemunhas, por vezes são determinadas prisões preventivas para a preservação dessa prova indiciária. Uhum. Certo. No dia 23 também foi determinada a prisão preventiva dos 3 suspeitos por parte da Justiça Estadual, né, através da Vara Criminal de São Gabriel, que definiu a ação. A partir da solicitação do delegado de civil que coordena a investigação, ele teria indicado haver elementos suficientes para considerar a ocorrência como um homicídio doloso duplamente qualificado. E aí, então, a contar dessa data, a Polícia Civil teria 10 dias para concluir o inquérito. A partir disso, eu queria que você esclarecesse, né, aos nossos ouvintes mais alguns pontos. O primeiro deles seria sobre o que exatamente uma investigação busca, em que ela consiste. Bom, ocorrendo qualquer crime, de qualquer natureza, via de regra é aberta uma investigação na Polícia Civil. Essa é a regra, porque também pode o Ministério Público realizar investigações. Mas, via de regra, são abertos na Polícia Civil, se for de competência estadual, ou na Polícia Federal, se for um crime de competência federal. Para que serve a investigação? A investigação serve para esclarecer, para trazer elementos relativos àquele fato que é um fato delituoso, né? Então, essa investigação que apura os fatos pelo viés da Justiça Militar, pelo viés da Corregedoria Militar, eles buscam, sem sombra de dúvidas, algum tipo de crime que os militares tenham cometido. Ou seja, crimes militares cometidos por militares, estando eles em função do cargo, né? Já o caso da Polícia Civil estar investigando também esse fato, diz muito respeito por quê? Porque na legislação brasileira, os crimes dolosos contra a vida, que é o caso do homicídio doloso, né? Havendo prova de que militares, em função do seu cargo, participaram ou têm participação num homicídio doloso contra a vida de um civil, que é exatamente o caso que ocorreu em São Gabriel, nesses casos, a polícia vai tentar apurar essas questões. E é competência estadual. Então, a competência dos crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar em função do cargo que eles exercem, que é exatamente o caso de São Gabriel, é de competência da Justiça Estadual. Então, eles seriam submetidos ao Tribunal do Júri
na comarca de São Gabriel. Tem que ser onde aconteceu o fato, caso isso venha a ser comprovado, então. Via de regra, sim. Né? Certo. E qual seria vamos dizer assim, teria que ter um laudo para provar como que o crime ocorreu? Como que seria? Na verdade, nós temos... Porque foi encaminhado, né, após ter sido achado o corpo, né, foi feita a análise, né, pelo IGP, então se aguarda o laudo da necrópsia, que tem até 30 dias para poder, pode ter que venha a ser concluído antes, né, mas esse seria um dos principais elementos para a conclusão, para contribuir com a conclusão do inquérito? Na verdade é importante que todos entendam que um processo ele não é constituído de uma única prova, né? A prova pericial ela é importante, sim, mas a prova testemunhal também é importante, uma eventual reconstituição, né? A fala dos suspeitos também é importante, uma eventual perícia na viatura é importante, os vídeos que foram juntados também na fase da investigação são importantes. Então é um conjunto de provas que vão, num futuro não tão distante, serem determinantes para que o Ministério Público possa opinar em relação a esses fatos, para dizer se eles têm participação ou não na morte desse jovem, né? Ou se eles respondem além da morte por mais algum crime, perfeito? E também, se eventualmente forem levados a julgamento, essas provas elas são trabalhadas tanto pela acusação quanto pela defesa naquela busca de, via de regra, a acusação busca a condenação e a defesa vai buscar possivelmente ou absolvição ou até mesmo a desclassificação ou alguma tese subsidiária na busca por fazer o que acha mais justo para os acusados, no caso. Sim, até mesmo porque o próprio laudo, a gente não sabe o que vai alegar enquanto causa da morte. Pode que seja alegado uma causa natural, é uma possibilidade também. Uma causa sabe, natural. Né? Só após o laudo para poder se ter a certeza, né? Exato, o fato do corpo ter sido encontrado num lugar onde possivelmente ou ele morreu afogado ou, se porventura, foi desovado o cadáver naquele local. Então, essas questões, o laudo realizado no cadáver, eles são conclusivos. Eles, de certa forma, via de regra, eles vão trazer um norte para a investigação. Né? Sim, em relação ali também aos depoimentos, né? Eles já estavam, né? E seguem sendo tomados, né? Por parte da investigação. E uma pergunta também seria em relação aos vídeos, né? Claro, tanto os das câmeras de monitoramento, né? Da cidade, que tem a imagem, né, da viatura se deslocando em tal horário, em tal rua, mas também tem de civis, né, que teriam filmado. Um deles teria sido feito pela própria mulher que chamou a brigada, né? Ela teria então feito essa filmagem. Eu lhe pergunto, pode ser considerado uma prova sem ela ter a autorização de filmar? Como que funciona isso em relação a vídeos que hoje em dia está sendo utilizado também, né, em diversas investigações como um auxílio, né? É importante que nós saibamos, quando se trata dessa produção de prova, né, seja o vídeo ou seja o áudio, sempre que há a captação de áudio ou de vídeo de um ambiente, que é o que a gente chama de gravação ambiental, né? Via de regra, essa prova é uma prova válida. Prova disso, de que, por exemplo, a cidade de Santa Maria, nós temos inúmeras imagens, né? Captadas por câmeras de particular e por câmeras também instaladas pelo poder público, e essas imagens são utilizadas na elucidação de casos e também numa eventual condenação, né, para corroborar a questão ligada à autoria de determinado crime. Então, via de regra, essas imagens elas são utilizadas, né? Onde é que entra uma discussão em relação à legalidade ou não de uma imagem? Quando o conteúdo previsto nela, isso aí o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido, quando ele viola a intimidade de quem é gravado ou de quem é captado o áudio, ou também quando há suspeita de um vídeo que foi forjado. Porém, nesse caso de São Gabriel,
eu não vejo nenhuma anormalidade no que ocorre, né? O que ocorre é uma abordagem policial que coloca, de certa forma, a vítima e os suspeitos em um determinado local, ou seja, nós temos, a partir daquele momento, uma certeza de que a Brigada Militar teve contato com aquele jovem na noite do dia do fato, né? E aí, de certa forma, esses laudos complementares que vão ser realizados no cadáver, serão realizados no carro dos suspeitos, no celular dos suspeitos, né? Certamente serão imprescindíveis para poder esclarecer o que ocorreu após aquele jovem entrar na viatura, né? Porque aí esses elementos, a captação do vídeo, eu vejo como um elemento válido, exceto se surgir uma outra alegação, por exemplo, de que não é o jovem naquela filmagem, de que aquela filmagem não foi realizada naquela noite. Então, haverá o contraditório em relação a essa imagem. Porém, até mesmo pelo depoimento dos policiais que não negam ter atendido esse jovem, acredito eu que a imagem em si é mais um elemento indiciário das questões que ocorreram naquela noite em São Gabriel. Tá certo. Nós vamos para um breve intervalo e na sequência do programa seguiremos falando sobre o caso do jovem encontrado morto em São Gabriel. Já voltamos. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, 27 de agosto. O Análise tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia mais.
E nós seguimos falando com o professor universitário, advogado criminalista Rafael Urbaneto Pérez, e que vem nos trazendo esclarecimentos sobre as questões que envolvem a investigação do caso de Gabriel Marques Cavalheiro, que foi encontrado morto após ter sido visto pela última vez em uma viatura da Brigada Militar. No último bloco, então, falávamos ali sobre a questão das provas, né, de depoimentos, também da utilização de imagens e vídeos, né, feitos para serem utilizados como provas. E agora, para quem nos ouve e nos acompanha, para que fique assim claro o que precisaria para ser concluído o inquérito, a investigação. Bom, é necessário que todos saibam que o inquérito ele é um caderno administrativo que serve para elucidação de determinado fato criminoso, né? Então, pelo fato deles estarem presos, isso importa ao poder público, importa à Polícia Civil e à Corregedoria da Brigada Militar um tempo mais curto para que seja terminado, para que haja o término dessa investigação, né? Então, existem casos onde crimes que não são tão complexos como esse, que o término do inquérito, por vezes, se dá em 4, 5 dias, né? Não havendo muitas pessoas a serem ouvidas, não havendo muitas perícias a serem realizadas, né? Não havendo muitos elementos probatórios a serem constituídos, o inquérito terminaria antes, teria o término adiantado. Porém, o que é importante que todos saibam que o prazo do inquérito é 10 dias, quando se trata de réu preso, quando se trata de suspeito preso. O prazo legal, 10 dias. Podendo esse prazo ser prorrogado, né, em alguns casos, como quando se envolve crimes hediondos, também há um prazo um pouco maior, né, e também nada impede que o delegado requeira ao Poder Judiciário a manutenção dessas pessoas presas e pedir um tempo maior para que ele possa esclarecer alguma outra questão que ele pense necessária para a elucidação do caso. Uhum. Isso seria na esfera da Polícia Civil. E na investigação militar tem também um prazo? É o mesmo? Também há um prazo e também há essa possibilidade, diante da complexidade, de que a Corregedoria peça um maior tempo. É importante que a gente deixe claro por que esse pedido, o pedido de uma prorrogação de prazo é importante. Porque se não for feito esse pedido de prorrogação, a prisão, passado o prazo legal, a prisão se torna ilegal. E aí especialmente no âmbito da Polícia Civil, né, poderia talvez se discutir uma soltura dessas pessoas, porque a prisão perde o caráter de legalidade. Uhum. Certo. E em relação ao julgamento, caso venha, né, a ser necessário, é somente após o inquérito ser concluído? Se um inquérito for e o outro não, porque podem ser de prazos diferentes, tem que ser os dois, como que funciona? Aqui nós temos uma questão de ordem processual, primeiro para nós vermos se efetivamente há um homicídio doloso praticado pelos militares em relação à vítima, né? Porque do contrário, se não houver um nexo de causalidade entre ações dos policiais e o resultado morte desse jovem, os policiais responderiam tão somente pelos crimes militares, né? Seria, por exemplo, ter levado o jovem para um local afastado, seria, por exemplo, o uso inadequado talvez de algemas, seriam eventuais agressões realizadas contra um suspeito, que são crimes de natureza militar, e eles seriam julgados na Justiça Militar. Só que é prematuro nós fazermos qualquer juízo em relação a isso. Então, é necessário que se esclareça ao máximo tudo o que ocorreu, né? Acredito eu que o principal laudo, que seria o laudo de necropsia em relação ao cadáver desse jovem, não veio ainda aos autos. Quando vier, certamente vai esclarecer muito a respeito dos fatos, e isso é determinante para que nós saibamos quais caminhos a ação penal vai ocorrer até chegar num futuro julgamento. Tá bem. Na tarde do dia 24 de agosto, né, 6 policiais que prestaram depoimento como testemunhas também, outros 6 policiais, né.
O objetivo seria para analisar a dinâmica de todas as equipes que estavam atuando naquela noite para tentar entender o que houve, né, desde o desaparecimento dele, na noite do dia 12 de agosto. Então, todos eles prestaram depoimento. Nesse dia também foi realizada a busca e apreensão de materiais que poderiam colaborar com as investigações. Os advogados que representam os 3 suspeitos, né, que fizeram a abordagem, então, ao Gabriel, eles defendem desde o início a inocência, né, dos policiais. Eu queria que o senhor falasse, nos explicasse como é a sua área, né, principal de atuação, a defesa, a advocacia criminal, né? O que cabe, como que funciona e o que cabe à defesa das partes. É uma pergunta um tanto quanto um cunho subjetivo, porque via de regra o advogado ele tem contato com o suspeito e o suspeito traz ao advogado a versão que ele tem a respeito dos fatos. E a partir desse primeiro contato, a partir do momento em que começam a surgir as primeiras provas, os primeiros indícios de prova, o advogado vai tomando par daquela situação, se apropriando daqueles elementos, e aí ele traça, por vezes, qual será a sua estratégia defensiva, né? Existem advogados que sugerem ao cliente permanecer em silêncio. O silêncio ele é um direito que assiste ao suspeito no Estado Democrático de Direito. Mas depende do caso. Tem situações que às vezes é necessário que o cliente fale, né? Tem essas questões ligadas, por exemplo, a cariações, reconstituição. O cliente vai participar da reconstituição ou não irá participar da reconstituição, né? Então, as teses elas são pensadas a partir do momento em que o advogado tem esse contato inicial com essa fase de inquérito e também, posteriormente, com o processo em si. Mas cada advogado tem uma linha, cada advogado traça mais ou menos um perfil. O que é importante que nós saibamos, e eu acho muito importante que a gente faça essa análise crítica, é que naquela noite, né, nós tínhamos 3 policiais de serviço. 3 policiais aparecem no vídeo, 2 soldados e um segundo sargento. Então uma patente acima dos soldados, né? Via de regra, quando nós temos um grupo de pessoas que praticam um crime, e aqui eu estou sugerindo que eles tenham participado do crime, não estou afirmando que eles participaram desse crime, não há como nós acreditarmos que os 3 realizaram as mesmas condutas, né? Por vezes pode ser que um não tenha participado ativamente de determinada conduta, né? Ou pode ser que os 3 tenham participado, cada um com a sua participação. Então, esses pequenos elementos que esclarecem muito lá durante o processo, né? Porque essas questões, embora possam parecer, mas isso é tão simples, né? São elementos que são importantes porque pode ser que uma coletividade de pessoas pratiquem um mesmo crime, porém nem todos queiram praticar aquele crime, porém nem todos tenham contribuído para que o resultado morte ocorra, né? Também então, foi também apreendido, né, para verificação um carro também de um 4º policial, também foi apreendido também para averiguar, após ali os depoimentos, né? A gente também não tem mais informações, mas também foi utilizado então como prova ali para averiguação, né, de alguma coisa que ainda a gente não tem a resposta. Assim como no início da minha fala eu elogiei muito a Brigada Militar, porque a gente realmente tem uma polícia militar exemplar, embora existam alguns episódios que fogem à regra, mas é importante que nós saibamos que a sociedade gaúcha confia na Brigada Militar, né? E aí, em todas as situações, existem algumas pessoas que fogem um pouco da regra. A Polícia Civil também. Nós temos excelentes servidores da Polícia Civil. A Polícia Civil presta um serviço de excelência para a sociedade gaúcha. E eu não tenho dúvidas de que se o delegado requereu a apreensão do veículo de um dos suspeitos ou de algum soldado que naquela noite estava de serviço, né? Alguma razão tem, algum motivo tem. E aí, essas questões a gente tem que aguardar o término da investigação para ver qual era a razão de ter requerido a apreensão daquele veículo. Pode ser que
realizada a perícia no veículo, se descubra alguma coisa ou não. Mas isso somente ao final da investigação, para que nós saibamos qual a real necessidade de apreensão daquele veículo durante a investigação. Sim, é importante a gente destacar isso, né? Que tudo são sugestões, né? Porque tudo está sendo investigado, nada é uma afirmação, são só suposições a partir do que a gente acompanha, o que vem sendo realizado dia a dia, né, Rafael? Nós vamos agora para mais um intervalo, tá? E o programa Análise volta em seguidinho. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. O Dui Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Dui Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Análise. Claudiane Weber. Voltamos com a análise deste sábado, que tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia mais. Conosco aqui no estúdio da Rádio CDN, Rafael Urbaneto Pérez, ele que é advogado criminalista. Seguindo então na nossa entrevista e nos nossos esclarecimentos, eu vou trazer agora uma informação, tá? Que a partir de um despacho do processo que tramita no Tribunal de Justiça do Estado, trechos do depoimento que integram a investigação da Polícia Civil referem o jovem como sendo espancado. O delegado Benítez, que coordena a investigação por parte da Polícia Civil, confirmou as agressões relatadas pelas testemunhas, né? As informações dos 3 celulares dos suspeitos já foram extraídas também pelo núcleo de inteligência do MP e o conteúdo foi entregue para a Brigada Militar. O que eu lhe pergunto a partir desse fato,
né, que foi conseguido, então, através da investigação que vem sendo feita no decorrer desses dias. O que isso muda na investigação? O que esse fato novo acrescenta? Eu dentro dessa ótica, dessa informação que tu traz, de que houve uma confissão, de que houve uma agressão em relação à vítima, é oportuno que seja realizada uma perícia na vítima para verificar se essas agressões elas são determinantes para o evento morte ou não. E isso é importante que nós saibamos, porque se houver somente uma agressão por parte dos policiais e a morte desse jovem não guardar relação com essa agressão, via de regra, as agressões praticadas por policiais, estando eles em função do cargo que exercem, seriam julgados na justiça militar, né? Porque não é um crime doloso contra a vida de civil. Agora, se restar demonstrado que essas agressões elas guardam relação com a morte desse jovem, aí nós teríamos uma situação que mudaria bastante o contexto, porque daí nós teríamos um crime doloso contra a vida desse jovem, que é civil, praticado por militares, estando eles em função do cargo. Uhum. Certo. Lembrando que esse trecho, ele é a partir de depoimentos que estão sendo tomados das testemunhas, tá? Então, não se tem nada conclusivo, né, comprovando. São a partir dos depoimentos que se tem isso, que é o que está liberado, porque a gente tem acesso, porque como ocorre em sigilo, muitas coisas não chegam, né, até a imprensa, então a gente vai buscando informações conforme o que é disponibilizado. Uma outra questão também é em relação à mulher que teria chamado a polícia. Ainda não se sabe com certeza se ela foi ouvida, né, como testemunha, que teria uma previsão de que seria na quinta-feira, mas a gente não tem essa confirmação, né, se sim ou não. Mas em relação a esse caso, trazendo a chamada dela para a polícia, isso em si não configura um crime ela ter chamado a polícia, né? Ela estava no seu direito de cidadã, se sentiu naquele momento, seja os motivos que foram, ameaçada e solicitou ajuda. Isso em si não configura, todo cidadão tem direito, é isso? É exatamente o que se espera do cidadão, né? Um cidadão que se sente ameaçado, se sente perturbado, ele deve se socorrer, sim, do poder público, né? Deve ligar para a brigada militar, é o caminho que se espera, exatamente para que as pessoas não façam o que a gente chama de olho por olho, dente por dente, ou buscar resolver os conflitos, né, por conta própria, que aí nós retornaríamos a uma barbárie. O fato dela ligar para a brigada militar em si não configura nenhum crime. Sim, também assim, como se trata de uma cidade pequena, muitas histórias, muitas coisas às vezes circulam, há também às vezes fake news, né, inclusive houve ali algumas no início também, onde divulgaram até um vídeo e imagens de um policial que nada teria, ele nem, parece que a princípio nem estaria de férias, nem em serviço estava naquela noite, então a gente também tem que ter cuidado, né, com o que a gente repassa, né, de que houve ou de que vê nesse sentido, não só nesse caso, claro, em todos, né. E o que eu queria lhe perguntar na sua opinião, por que tanto mistério envolto nesse caso? O que tão de diferente de outros casos, né, de jovens desaparecidos, de jovens encontrados mortos, ou até casos que venham a ser comprovados cometidos pela polícia, né? Mas nesse caso em si, o que o senhor acha que gera tanta discussão, tanto clamor? A questão do contexto que envolve esse fato, né? Um jovem né, que não era da cidade, as questões ligadas ao que ele teria dito, né, de que ele não era da cidade, mencionando essas questões, o fato de que ele não estava praticando, né, ou pelo menos via de regra não estava praticando crime algum, que a sociedade faz esse julgamento também,
E o fato também de que as pessoas envolvidas ou os eventuais suspeitos serem membros da corporação da Brigada Militar, isso por si só já traz todo um enredo para esse caso, que a sociedade quer uma resposta. A sociedade, ela é sedenta por esse tipo de situação. Aí nós acrescentamos a isso o fato de que houve toda uma procura ao corpo, né, ou à pessoa desse jovem. Num primeiro momento, todos acreditavam que ele pudesse estar vivo, e aí num segundo momento ele é encontrado numa região próxima ali de São Gabriel, 2 quilômetros. 2 quilômetros de São Gabriel. Então, uma cidade pequena, uma cidade onde toda e qualquer cidade do interior, né, ocorrendo crimes com uma certa, com esse grau de elementos que trazem toda esse interesse social. Por vezes as pessoas acreditam que tem um mistério por trás, né? Tu até utilizaste esse termo mistério, mas é oportuno que nós saibamos que todos os crimes que são investigados, uma das características do inquérito é que o inquérito ele é sigiloso. Então, é de uns tempos para cá que nós temos essas questões de coletivas dos delegados, né? Ou até mesmo delegados prestando esclarecimentos para a mídia, ou até mesmo para a sociedade como um todo, sobre o que está sendo investigado, sobre o que está sendo esclarecido. E aqui também o papel da mídia, né? A gente sabe que a mídia, os canais, incluindo aqui a Rádio CDN, por meio dos seus repórteres, desde o momento em que a Brigada Militar foi para aquele local, a gente sabe que tiveram profissionais do meio que foram até lá, que acompanharam de perto, que acompanharam a dor dos familiares. Então a sociedade quer uma resposta. E eu acho importante que o Poder Judiciário dê essa resposta, né? Claro, dentro das provas, pautando-se também pelo que está estabelecido em lei, mas a sociedade espera uma resposta sobre esse fato. Porque todas as pessoas que vivem em sociedade, que acreditam no serviço prestado pela Brigada Militar, acredito eu que não gostariam de passar por o que essa família desse jovem passou e está passando até o presente momento. Sim. E você acha que por esse apelo popular, isso de certa forma pressiona ou contribui para que se apressem as investigações, ou não? Você acha que não tem influência? Honestamente, eu acredito que não. O clamor público, ele não deve o Poder Judiciário e a Polícia Civil também qual seria a palavra mais adequada, mas talvez se sensibilizar mais ou menos, dar maior ou menor atenção a determinado caso por conta de uma pressão social, por conta do clamor social. Acredito eu que todas as vezes que o Poder Judiciário deixa de lado a razão legal, né, o que está previsto na lei, para dar ouvidos ao clamor social, por vezes ele acaba comprometendo a validade dos seus atos. Então, penso eu que a Polícia Civil faz um trabalho técnico de excelência. O clamor público ele é importante porque demonstra o interesse da sociedade, mas acredito eu que o clamor público por si só, ele não é elemento capaz de tornar uma investigação melhor ou pior, mais rápida ou mais demorada, né? Acredito que é importante que a sociedade saiba dos seus direitos, pressione os órgãos públicos para que haja uma resposta, mas isso em si não deve interferir no trabalho desenvolvido por esses órgãos de investigação. Tá certo. O análise ele vai para mais um intervalo, tá? E a gente retorna em breve. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo.
a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. O Dui Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Dui Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Análise. Claudiane Weber. Voltamos com o último bloco do programa Análise deste sábado, que conta com a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia mais. Hoje, com a participação do advogado criminalista Rafael Urbaneto Pérez, que nos ajuda a entender as questões que envolvem o caso do jovem Gabriel. Agora eu gostaria, a gente já trouxe, né, todo o que teve de acontecimento até aqui, e eu gostaria que você explicasse, então, nos trouxesse as possibilidades, o que pode vir a acontecer a partir de agora com o que já temos até o momento. Perfeito. Eu acho que seria prudente para ser feita uma análise, para que haja uma análise crítica a respeito do caso, é necessário que nós aguardemos a conclusão dos inquéritos que estão abertos, né? Porque até o presente momento o que nós trabalhamos são com suposições, né? Então, havendo a conclusão do inquérito, nós teremos mais elementos ligados a, efetivamente, qual foi a participação dos policiais militares na morte desse jovem, se há participação, se não há participação, até por conta das alegações que a defesa, né, de um dos soldados trouxe, de que não houve participação, não houve envolvimento deles no resultado morte envolvendo esse jovem em São Gabriel. Então, certamente os desdobramentos, especialmente advindos das perícias realizadas, dessa inquirição de testemunhas, né? E é importante também, para que todos que nos ouvem, nos acompanham, uma das razões deles estarem presos preventivamente é justamente para que o suspeito não interfira nessas questões, né? A pessoa vai ser ouvida, um morador que mora lá próximo, né, vai ser ouvido. Certamente, se o suspeito de determinado crime ele se encontra solto, por vezes o fato dele estar solto, embora afastado do cargo público, pode talvez inibir alguma testemunha de vir até a delegacia e prestar o esclarecimento, de trazer o que efetivamente ela viu, o que ela sabe a respeito de um fato. Então, essa prisão preventiva dos suspeitos, e isso não é um privilégio desse caso, isso ocorre em diversos casos que envolvem homicídios e crimes graves, por vezes é justamente para que a gente possa
preservar a prova e colher esses elementos iniciais do processo penal que certamente serão determinantes para a conclusão do processo, né, com uma eventual condenação, com uma eventual responsabilização penal dos agentes que tiveram participação nesse crime. E como elementos também ainda da investigação, é possível que seja solicitada uma reconstituição ou até mesmo uma acariação? É importante que todos os elementos de prova, como eu falei anteriormente, né, a prova testemunhal, a prova pericial, essa questão da acariação. Né, o que seria a acariação? A acariação, via de regra, ela ocorre quando o depoimento dos suspeitos ou o depoimento, por exemplo, de uma testemunha e a fala de um dos suspeitos, nesse caso, não seria possível, obviamente, porque a vítima não está mais viva, né? Mas às vezes quando há divergência entre a fala das pessoas que estão envolvidas, é possível que haja uma acariação, que é colocá-las frente a frente e aqueles pontos que de certa forma há uma divergência, se descubra qual é a divergência, por que está havendo essa divergência e qual de fato qual foi a versão verdadeira do que ocorreu a respeito de determinado fato. Né? E já a reconstituição, como o próprio nome já diz, a reconstituição ela é a possibilidade de nós reconstituirmos os fatos ocorridos aquele dia. O que é importante que nós saibamos é que tanto a acariação quanto a reconstituição, os suspeitos, os acusados, eles não são obrigados a participarem desse evento, né? Porque há uma regra dentro do processo penal de que o suspeito não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, o fato dele participar da acariação, o fato dele participar da reconstituição, ele pode se negar, não tem como ele ser coagido, de certa forma, a participar desses eventos. Nem da própria acariação. Nem da própria acariação. E se fosse cogitado, né, essas duas possibilidades, isso seria antes do inquérito ser concluído ou também poderia ser depois? Sempre que houver uma dúvida, pode ocorrer, a acariação ela pode ocorrer também como um elemento, assim como uma perícia complementar, ela pode ocorrer durante o curso da ação, né? A acariação e a reconstituição ela também pode ocorrer num segundo momento, não agora na fase da investigação, mas sim no curso da ação penal, se o juiz achar pertinente, se o Ministério Público achar pertinente, ou até mesmo se as defesas acharem pertinentes, né? A realização desta perícia ou de outra perícia, ou contrapor alguma prova que já foi produzida e trabalhar diante de uma situação para poder esclarecer ainda mais os fatos. Certo. Então, Rafael, a gente já, né, falou que pode vir a acontecer, né, também. Temos que aguardar, né, então, a conclusão do inquérito, né, primeiramente, para daí, então, ver o que vai ser feito, né, como que se dará o julgamento e todas as explicações que você nos trouxe. Uma outra informação que eu tenho é que a partir desse caso, que cogita, então, uma possível agressão por parte da polícia, que seria quem, no caso, protege, né, o cidadão, alguns dados foram levantados, tá? E a gente tem, segundo a Defensoria Pública Estadual, de que as denúncias de violência policial em 2022 já superaram o total de 2021, que foram 203 no ano passado. Desde o início desse ano até julho agora, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria já recebeu 246 novos casos, então já foi mais que o total do ano inteiro, né? Sobretudo violência policial em abordagens da Brigada Militar. Eu queria então que você explicasse, antes da gente finalizar, em relação a essas denúncias, né? Qual que seria a conduta? Existe uma regra que diga exatamente como que deve ser feita uma abordagem, se cada caso é um caso, se existe um protocolo operacional nesse sentido em relação às abordagens policiais? Sem sombra de dúvidas, essas questões elas são importantes, elas são pertinentes. Eu reforço aquilo que eu disse nos blocos anteriores, a questão da importância da Brigada Militar para a sociedade gaúcha, o respeito que há por parte da sociedade gaúcha em relação a esse órgão da segurança pública
que é a Brigada Militar e a Polícia Civil também, né? Mas essas questões de eventuais denúncias por parte de alguns servidores, claro que devem ser levados a cabo, devem ser investigadas, devem ser apuradas, porque são denúncias graves, né? Essa acusação a respeito de houve ou não houve violência, há algum procedimento previsto em lei? Sim, né? É importante que nós saibamos que há sim um procedimento previsto em lei. Eu me lembro que agora, quando eu estava tendo esse acompanhamento midiático do desaparecimento desse jovem lá nesse açude, localidade de Lava-Pés, lá em São Gabriel, eu me recordo que tinha uma série de pessoas que comentavam na internet por qual razão os repórteres não se aproximavam mais, né? E essa questão ela é prevista em lei. As pessoas acham que isso é determinado da cabeça, por exemplo, do delegado ou de quem está à frente da investigação. Não, toda essa preservação do local do crime, essa busca por informações para elucidação do crime, elas já estão previstas tanto no Código de Processo Penal quanto no Código de Processo Penal Militar, né? Então, não é da cabeça do delegado que nós vamos ter determinado procedimento ou outra questão. Sim, existem as leis e as regras que devem ser Exato. adotadas. E paralelo a isso também, tanto os servidores da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, eles fazem periodicamente cursos de aperfeiçoamento para que possam agir de uma forma de acordo com a lei e tecnicamente perfeitos, né? Então, claro, é uma corporação muito grande e certamente dentro de uma corporação podem ter pequenos desvios, pequenos atos, né? Embora graves, mas isso de certa forma não compromete o respeito e a admiração da Brigada Militar. Claro, com certeza. Agora tudo depende do que vai ser então apurado, né? Em relação também a esse dado, só para concluirmos, a nossa equipe de jornalismo conversou com a defensora pública e dirigente do Núcleo de Direitos Humanos, a Aline Palermo Guimarães, e em uma das perguntas, né, que foi feita sobre como coibir essa violência, o que precisaria, ela falou que recursos tecnológicos como a implementação de câmeras nos uniformes poderiam vir a contribuir com isso. Então também a gente já deixa essa questão, quem sabe para um próximo análise, para um próximo programa, a gente trazer esse assunto também. Eu lhe agradeço por sua disponibilidade, pelos esclarecimentos. Dr. Rafael Urbaneto Pérez, que esteve aqui conosco, ele que é professor universitário e advogado criminalista. Participante também do nosso programa Sala de Debate, aqui da Rádio CDN TV Diário. O análise deste sábado, 27 de agosto, fica por aqui. Tenham todos um bom dia. Vocês ficam agora com o Central CDN. Tchau, tchau.